A leitura de hoje, aqui no livro de Salmos 19, do versículo 7 ao 14. Glória a Deus. Vai nos falar acerca da excelência da criação de suas leis, assim como da palavra de Deus. Glória a Vamos Deus. achar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que um ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favores. Também por eles é demonstrado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vamos repetir o versículo 7, que diz assim: a lei Do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. glória a Deus, não pode se sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui o salmista Davi Glória a Jesus. mostra acerca do poderio da palavra de Deus. Escute isso aqui, você que está me ouvindo aqui nessa noite. Glória a Deus. Culto da palavra de Deus. Você que está me vendo e ouvindo pela internet também. Aleluia! Através do Face, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp, do Message, do LinkedIn, do YouTube, Aleluia. através do e-mail, Gmail, Hotmail, ou através de algum meio em que a mensagem chegou até você. A palavra de Deus é a mesma. Ela não vai mudar. Quem muda é o homem. Quem Aleluia. muda é a mulher quando não quer aceitar. Mas quando aceita, é transformado pela palavra de Deus Glória a em Deus! uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia. Estamos tão nos últimos tempos da Igreja de Cristo. Aleluia. E agora existem pessoas que querem dizer que essa palavra não é verdadeira. Aleluia! E é o que eu sempre falo nas pregações. Essas pessoas que criticam a palavra de Deus, se Aleluia. levantam contra a palavra de Deus e dizem que as palavras que estão aqui é falsa, essas pessoas nem viveram direito sobre a face da terra. E daqui a pouquinho vai estar morrendo, e esta palavra vai continuar aí para o homem e a mulher, inspirado pelo Espírito Santo, continuar pregando. Glória a Deus! Se Aleluia! não houver quem pregue esta palavra, a jumenta volta a pregar de novo. Se não houver jumenta, tem a natureza. Se não houver a natureza, tem os anjos. Glórias a Deus. Mas Aleluia. a obra de Deus, a palavra de Deus, nunca vai deixar de se manifestar. Glórias a Deus. A existência humana acaba. Aleluia. Nós não temos muito tempo sobre a face da terra. Às vezes se enganamos a si mesmo, pensando Glória a Deus! que temos muito tempo. Quando menos espera, a velhice bate a porta ou a dona morte bate a porta.
Então a Bíblia diz que tudo que um homem nesta vida, está escrito no livro de Provérbios, tudo que um homem tem de guardar é os mandamentos de Deus e temer a Deus. E ainda diz o seguinte, que é um dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Glória a Deus. Aí aqui está um homem bem-aventurado, o salmista Davi. Ele que foi o que mais salmodiou, o que mais fez salmo, o que mais escreveu, o que mais cantou, exaltando ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia. Porque este salmista, ele entendeu que tudo nessa vida é passageiro. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, Glória a Deus. e desta vida para outra Aleluia. não levaremos nada. Ô, Glória a glória. Deus. Aleluia, Jesus. Mas aqui está a palavra do Glória Senhor, a a Deus. palavra de Deus. Escute muito Aleluia. bem também, você internauta. Cuidado com os falsificadores. Existem muitos falsificadores da palavra de Deus. Não é a palavra que é falsa, são os homens que são falsos. E querem denegrir essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Mas existe só uma coisa que Satanás e os demônios têm medo. Aleluia, Jesus. Eu vou te mostrar. É isso aqui. É o poderio que há dentro desta palavra. Quando Glória a abre Deus. ela, em qualquer passagem que seja para você meditar, o inferno estremece. Há um tremor Aleluia. de trevas lá embaixo, não é nem de terra. Tremor de terra é aqui no nosso planeta Terra, onde há terremoto. Mas lá no inferno é um tremor de trevas. Treme lá embaixo as trevas. Glória a Deus. Aí Aleluia. os demônios olham, patrão, o que que houve? Tremeu aqui nas trevas. Aí o Satã diz, é porque eles estão lendo a Bíblia lá na terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Duas coisas o diabo não aguenta: a palavra de Deus e o nome de Jesus. Você usou o nome de Jesus com autoridade e abriu a Bíblia e pregou o Evangelho ou leu a palavra de Deus, o Aleluia. inferno breve. Porque Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Aqui no versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vocês estão vendo aqui, ó? A lei do Senhor é perfeita. Então não há erro nenhum. Na lei de Deus Glória a não há Deus. erro nenhum. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: de que os homens se questionam? Glória a Deus. Irmãos, estão reclamando da palavra de Deus. Eles estão questionando a palavra de Deus. É mesmo, é. Sabe por causa de quê? Pecados não confessados. Quando o homem ou a mulher não confessa os seus pecados para Deus, eles se tornam perseguidores da Escritura. Eles dizem assim: a palavra é discriminatória, a palavra tem preconceito, a palavra tem racismo, não se deve falar o que está escrito. Glória a Deus. Não, sabe o que é? São pecados não abandonados e nem confessados. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. O Criador já está declarando: Deus é amor, mas é justiça também. Ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aleluia. Às vezes a pessoa procura Jesus no lugar errado
O seu problema é de ordem espiritual, não é natural. Aí o médico vai falar assim, procura uma igreja. O médico vai dizer, procura um centro espírita que vai resolver o seu problema. Os médicos indicam logo esse endereço. Mas a pessoa que é inteligente, as pessoas sabem que o diabo não pode fazer nada pela vida delas. E onde elas vão? Vão à igreja. E na igreja, quem que elas vão encontrar? O pastor? Não. Na igreja elas vão encontrar Jesus. Porque o pastor, o dirigente, a dirigente, a pastora, o missionário, só são enviados e servos de Deus. Glória a Deus. Para fazer o que ele manda, que é pregar o evangelho e falar a verdade. Mas aqui a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é a lei de Deus, a palavra de Deus que refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Porque o testemunho de Deus é poderoso, irmão. O testemunho de Deus faz a terra abrir, faz o mar vermelho se abrir, Deus fere, cura, mata e faz viver. Esse é o testemunho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O diabo, ele não era diabo, ele era anjo perfeito. Mas foi se levantar contra o Criador, se transformou num demônio. E Deus expulsou ele lá do céu. Verdade, Senhor. O inferno só foi feito por causa desses anjos que caíram. Porque senão tudo seria perfeito. A própria Bíblia diz, perfeito é nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Aleluia. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você é simples e busca Deus, Ele vai te dar sabedoria. Ninguém vai te enganar. Pode vir pessoas enfiadas no cão. Você de longe vai olhar e vai ver que não tem nada de Deus aquilo que se aproxima.